Ei, família! Hoje vamos conhecer uma família muito especial, a família dos nossos vizinhos, o Jeff e a Raquel. A Raquel é filha daqui de Rio de Contas, descendente dos povos indígenas Cariri-Xocó, que moram aqui perto no bairro da Panelada. E o Jeff, ele saiu da cidade grande, ele veio de São Paulo para a Bahia para viver da sua arte. E esse ano ele revolucionou Rio de Contas com o primeiro festival de grafite da cidade. E aí, vamos deixar eles contarem um pouquinho dessa história? Chegamos aqui na casa da família Jeff e Raquel. Vamos mostrar um pouco do estilo de vida deles. E aí, pessoal? Como é que tá vocês? Tudo bem? Tudo massa, meu irmão. Tudo bem, Raquel? Nossa. Raquel, como eu falei, é filha daqui de Rio de Contas. O Jeff veio de São Paulo aí. Mas o cara tem uma história inspiradora pra contar pra gente aí, viu? Inspira mesmo. E aí, quem não sabe, né, a Raquel, ela é filha de Sebastião. Trabalha no olaria, né? Num espaço que faz adobe. Adobe não, né? Tijolos. Tijolos. É. E E adobe também, né? Que com ela também certeza trabalha eles com fazem barro, mesmo. barro, né? Até o próprio forno é feito de adobe, né? Isso. Então, ela tem uma ancestralidade aqui em Rio de Contas maravilhosa. Entende de ervas, entende Sou de descendente barro. do povo dos Cariri, né? Da Panelada. Aham. E é isso. Olha, tem uma arte de minha amiga aqui, Raquel. Olha o barro que ela utiliza, a argila. Veio do É olaria. virgem, né? Não, esse não Esse chega é a ser virgem, não. não? Mas vem de lá do terreiro, né? Do olaria. Que meu pai trabalha há 40 anos. Uhum. E aí agora eu decidi começar a mexer com barro, né? Sim, com Nunca certeza. fiz nada com barro. Olha o trampinho, Lindas peças. as peças experimentais dela. Comecei. Primeiras aí. Primeiras de muitas, com certeza. Esse daqui tá incrível. Esse aqui é como? Foi o Jefferson que fez, é um Dorodom. dorondongo. Dorodom. Aí o barro puro, né? Uhum. Sim, pra queimagem. Pra queimar. E aí. Polido, né? Polido Depois. com copo. Gente, delicado o trabalho, muito bonito mesmo. Que lindo. Ó. Muito lindo, Cal. Parabéns. A gente queimou, né, Kel? Foi na fogueira. Na fogueira, olha pra isso, gente. Ou seja, não precisa ter um forno pra poder fazer o primeiro experimento. Dá pra fazer, né? Com... Foi a minha primeira experiência, né? Muito com legal barro, mesmo. assim. Muito bom. Nossa, e eu sempre quis e agora eu acho que eu vou me atrever mais a fazer, porque achava que precisava de um forno, sabe? Nada, a gente vai no bruto mesmo, né? É isso aí. No YouTube. Maravilha. Uhul. E essa é a casinha que eles estão morando aqui, uma casinha feita de barro. E essa daqui, gente, foi 100% feita de adobe. Pra vocês terem noção, ao invés de concreto, eles, para poder amarrar a casa, eles usaram madeira, né? Madeira de lei, que é um pouquinho do jardim deles. Que eles fazem fogueira todo dia aqui, né, espaço Kel? que a gente faz fogueira, queima cerâmica. Aqui eu vou mostrar um pouquinho da casa. Essa construção aqui foi feita por Luciana. Em breve vamos estar fazendo um videozinho também dela. E pelo Davi, que é o companheiro da Luciana. Aqui são os dogs. Aqui é um pouquinho do quintal. Tem o banheiro seco ali. Que o Davi que desenvolveu, né? Ele é um estudioso também. Vou deixar aí o vídeo do Davi, que a gente fez a visita lá no Junco, no card pra vocês. Olha a escada que o cara bolou aqui. É uma escada rústica, mas eficiente, ó. Aqui são duas câmaras. Uma é usada há 6 meses, a outra, enquanto a outra tá compostando, a que tá ativa, né? Tá sendo usada. E ali... Opa, deixa eu mostrar aqui pra vocês o estilo da escada. E aqui é uma composteira. Um lugar de compostagem, onde vai toda essa matéria-prima e que depois, né, de passar algum tempo, vira adubo novamente. Pra quem não sabe, o cocô da gente também vira adubo para as plantas e o ciclo se fecha, né, no banheiro seco. E que serviu de inspiração também pra gente.
Aqui é um pouco do banheiro seco, a parte da privada, que é a coleta, né, dos dejetos. Olha aqui que tá em cima de mim, gente, que fofura. Eu não acredito nisso. É? Você gosta? Que carinho, é? Ah, esse homem. Esse homem. Então, vamos entrar aqui pela frente agora, né? A gente vê aqui. Dá licença. O dia a dia é meio chato, né? Mas é gostosinho também. E aqui tem um pouquinho da minha arte também, viu? O tamborzinho que Jeff aí fez a primeira encomenda. É isso aí. E esse bongô também é lindo, hein, cara? E vegano, né? É, completamente madeira. Madeira, muito legal. E aqui é o Lucas. Esse cara aqui é ator, iniciante mirim, mas tem talento, viu? Tem muito talento, hein? Aqui o que, Lu? Que você quer mostrar? A bichona do filme, Do filme, né? do mosquito da dengue. Do mosquito da dengue. Eu vou indicar também aqui no vídeo grande o seu. Que é o quartinho. Dá licença. Um quarto. Aqui estão 2 quartos, um banheiro. 2 quartos no banheiro. E a cozinha, sala, né? A cozinha linda também. Um espaço bem arejado. Por ser de adobe, o clima aqui fica muito mais confortável do que lá fora. Aqui em Rio de Contas é quente de dia e frio de noite. Então a casa tem uma troca térmica, tem a inteligência do próprio material, né? Que já traz esse conforto. Aí temos uma cozinha, forno a lenha e o quintal dos cachorros aqui que a gente tava. Aqui tem um pouquinho do banheiro também, ó. Ele tem um desnível por conta do banheiro seco, que é um banheiro alternativo ao de privada com água, né? Que serve exatamente para separar os dejetos da água potável, né? Esse é o princípio do banheiro seco. O box também feito de alvenaria, de ferro-cimento, da mesma técnica que o Jeff fez a casa dele. E aqui o quarto deles. É isso, uma casa muito confortável, também muito acessível, né? Para quem tem terra, né, dentro do próprio terreno, fazer esses tijolos aqui é fácil. É trabalhoso, mas é melhor do que tirar dinheiro do bolso né? E usar a mão de obra pontualmente, como o Jeff falou. É isso que a gente quer. A gente quer experienciar a obra, a gente quer fazer a nossa própria casa, que é o rito de passagem mesmo, né? Da gente, né, não, Jeff? É isso mesmo. Façam suas casas. Uhum. Rapaz, assim, minha história, eu não sei nem por onde começar, mas eu acho que, assim, dos meus pais, né? Meus pais são da Bahia, meus pais são uma cidade chamada Piripá. Piripá é uma cidade próxima à Vitória da Conquista. Faz divisa com Minas Gerais, Piripá, só que a divisa não é próximo da cidade, né? É uma zona rural, cheia de montanhas. E aí, eu nasci em São Paulo, na verdade. Meus pais se conheceram, foram morar em São Paulo. Meu pai já trabalhava em São Paulo há mais de 10 anos, conheceu minha mãe em Piripá, levou ela pra lá. Minha mãe engravidou de mim, já eram casados. E aí eu nasci em São Paulo. Só que com 1 ano de idade, eles resolveram voltar pra Piripá. Com 1 ano de idade eu tinha. E aí, minhas primeiras lembranças de vida são em Piripá, são na Bahia. Ali, minha mãe engravidou do meu irmão. E aí eles resolveram voltar pra São Paulo. Então, vivi em São Paulo dos 3 anos até os 35. Eu tenho 40 anos hoje, né? Em 2020 eu vim pra Bahia de novo. Com carinha de 30. Com carinha de 30. Aí assim, lá em São Paulo foi uma loucura porque eu comecei morando no Ipiranga, que é um bairro legal, foi onde eu nasci inclusive, mas de aluguel. Aí meu pai achou uma casa pra comprar na periferia de São Paulo, no Jardim Ângela. E foi um baque, assim, porque é longe do centro, né? A gente morava no Ipiranga, que é uma região central. E o Jardim Ângela são horas de ônibus, e na época, hoje as estradas estão melhores, tem corredor de ônibus e tudo, mas naquela época, anos 90, né, era tudo muito mais difícil, mais muvucado, e a gente ainda morava longe do ponto final do ônibus, né, então a gente descia do ônibus, tinha que andar muito, e a principal característica, né, dessa época foi a violência. Eu morei no Jardim Ângela, que foi considerado pela ONU a região mais violenta do mundo, por conta do número de assassinatos,
pela população. Então ali eu tinha, nos anos 90, ali, 9 anos, 8 anos, 9 anos de idade, eu vi cadáveres, pessoas mortas, ouvia tiro durante a noite, era rotina, era realmente uma rotina. E é isso, né? Na escola a gente conversava sobre quem matou, quem não matou, amiguinhos, eu já presenciei, eu vi amigos com arma dentro da escola, e eu peguei também, Caramba. sabe? Uma arma de fogo, isso na 4ª série. Uhum. E então, isso, meu pai trabalhava o dia todo, minha mãe ficava comigo, com meu irmão, né? Apesar de a gente morar nesse lugar, a gente morava numa rua sem saída. Então facilitava um pouco as coisas, porque é uma rua que as crianças brincavam, não tinha tanta circulação de carro. Uhum. E eu cresci nesse contexto, né? Eu tive a sorte do meu primo, um pouco mais velho que eu, Nani, né? 4 anos mais velho que eu, então eu via nele uma inspiração. Ele curtia rap e andava de skate, eu achava aquilo legal pra caramba. E aí eu comecei a ouvir rap, eu entrei em contato com o movimento hip hop através do meu primo, eu vi o grafite e pirei, gostei demais, assim. Eu acredito que foi em 96, 97 que eu comecei a pintar os muros do fundo de casa. Então fazia desenhos ali, de desenho animado, escrevia já umas letras também. Uhum. E aí na escola, e também naquela época não tinha internet, então a gente dependia de uma revista ou de algo do tipo para poder ver, né, os grafites e tal. E aí fui me interessando cada vez mais. E aí mergulhei mesmo no grafite e no skate, né? Com, sei lá, 13, 14 anos eu já andava de skate todo dia, né? De novo ali vivia na rua sem saída, então não tinha muita circulação de carro, construía meus obstáculos de skate com meus amigos e, era Da o dia hora, cara. inteiro, Que o dia inteiro. massa. Demais, me identifico muito, viu? eu Porque eu me também lembro vivi de muito você. skate lá em Salvador. E ia pintar nas ruas, nas avenidas e cresci nesse ambiente, né? Quando eu tinha ali uns 15 anos de idade, mais ou menos, minha mãe falou, olha, você não quer fazer algum curso, alguma coisa profissional, né? E aí eu não sei porquê, acho que foi uma inspiração, né? Que eu pensei em fotografia. Eu gostava de desenhar e nossa família tinha uma camereta, que a gente chamava aquelas de filme, né? 12, 24, 36 poses. Sim. E eu gostava muito da câmera. Eu gostava de enquadrar, então na família as pessoas cortavam a cabeça, os pés, né? Eu nunca cortava. E assim, eu fiz o curso de fotografia, ainda na escola, fiz o segundo curso de fotografia avançado, e aí entrei na faculdade. Na época, meus pais não exigiam faculdade de mim, né? Eles me deixavam livre, assim, mas eu, pro ano depois da escola, eu quis não fazer nada, mas fui trabalhar. Eu quis não fazer nada, na verdade, para estudar, né? Fui trabalhar e já tinha feito os cursos de fotografia, fui trabalhar num laboratório de revelação 1 hora. Hoje não tem isso, né? Celular, É tudo digital, tudo né? digital hoje. Mas foi muito legal trabalhar nesse laboratório, porque eu era conferente pegava os filmes, colocava na máquina, saía revelado do outro lado, levava pro cara numa outra máquina, que com os filmes ele produzia os papéis, né? Corrigia a cor e tal. E aí eu tinha que conferir todas as fotos eu olhava. Caramba. Então eu viajava, assim, era meu trabalho, né? Era um exercício, né? Também, né? Exercício do olhar, com certeza. Eu vi, assim, fotos de famosos também, era num bairro chique lá em São Paulo, na Faria Lima, né? Uhum. Então eu vi fotos do Caio Blá, férias do Caio Blá com a mulher na Argentina, os dois Da hora, ali. cara. Quem revelava com a gente também era a Luciana Gimenez. Então, Uau. cara, eu via foto dela com o filhinho do Mick Jagger. Uou, pelo velho, mundo. que da hora. Era muito louco. Que massa, cara. Que experiência, hein? Cara, aí tinha uma família, por exemplo, que não tinham famosos, mas era uma família de uma gente de grana, bastante grana, né? E aí eles sempre revelavam um tamanho maior e 3 cópias da mesma foto. Então era para distribuir pela família. Sim. E eu lembro, me marcou muito essa família, porque eram assim, viagens com 20, 25 pessoas da mesma família, sabe? Jipes em dunas. Uau. E aquela, assim, foi incrível trabalhar nesse lugar. Foi trabalhando ali que eu comecei a fazer um curso para vestibular e fiz para artes plásticas. E já existia o curso de fotografia na faculdade também. Era novo, era recente. Mas eu quis fazer artes plásticas porque eu desenhava desde moleque, né? E fazia grafite e tal. Falei, não, vou para as artes plásticas. E aí entrei na faculdade de artes plásticas, acho que no primeiro, na Belas Artes, ali na Vila Mariana. E eu tinha ido visitar esse estúdio onde ele trabalhava, ali no Brooklyn. E aí eu falei, cara, agora eu tenho que trabalhar como assistente de fotógrafo. E aí peguei um monte de revista na recepção da faculdade e fui mandando e-mails, né? Que na revista tem um e-mail de quem faz a foto. E aí fui pra minha... Ali foi minha faculdade de verdade, né? Uma empresa chamada CIA de Foto, Companhia de Foto. E eles tinham, assim, contas, né, de empresas importantes, tipo Itaú Cultural, a TAM Magazine, que era a revista que ia no avião da TAM, né? Uhum. E aí eu falei, eu quero trabalhar, eu escrevi um texto super legal nesse e-mail que eu mandei pra várias pessoas. Então eles, pô, quem é esse cara da periferia de dread que já fez curso de foto? E aí me chamaram, vem fazer uma foto amanhã, a gente vai na casa do Arnaldo Antunes. Eu falei, cara, como assim? Uau. Primeiro dia de trampo,
eu fui na casa do Arnaldo Antunes, foi muito legal, assim, vendo ele sendo entrevistado, vendo a galera fazer o retrato dele, e eu montando luz e tal, meu primeiro dia de trabalho, né? Uhum. E a Cia de Foto realmente foi, assim, um lugar maravilhoso, né? Agradeço muito ao Pio e ao Rafa, que me ensinaram muito, assim, de fotografia mesmo. Quem já viu meu portfólio de fotografia sabe ali que tem uma consistência, né? As pessoas sempre admiram mesmo. E trabalhei, depois fiquei, acho que 3 ou 4 anos na Cia de Foto, e depois fui trabalhar numa revista de surf, que é a Hardcore, que cheguei com esse olhar... É conhecida, né? A Hardcore é É conhecida. conhecida. Era a segunda maior revista do Brasil, Aham, né? A eu primeira lembro. Fluir, e a segunda Hardcore. Assim, foi muito legal trabalhar na Hardcore também, porque eu fui para um ambiente de surf, né? Eu acho que tinha mais a ver comigo, skate. Eu nunca tinha surfado, mas a galera alternativa, né? Curte música, curte ficar na praia, e eu gostava disso também, né? Urbano, mas sempre gostei do sol, assim. E aí eu cheguei com o olhar de alguém que fotografava retratos, já tinha feito matérias de turismo pelo Brasil, Recife, eu fui para Lençóis Maranhenses, fui para o Rio de Janeiro várias vezes. Eu lembro que quando eu trabalhava na Cia de Foto, eu ia às vezes 2, 3 vezes por semana pro Rio. Pegava um avião de manhã e voltava à tarde. E aí entrava no ônibus lotado para ir para faculdade e para periferia de São Paulo depois, assim, foi muito legal. Vi isso, né? E fui para a revista de surf com esse olhar. E os fotógrafos de surf, eles não tinham essa pegada. O negócio deles era fazer a ação do surf. Então aquelas lentes grandes, ou então a galera que ia pro mar mesmo, né? Na câmera na caixa estanque, Uhum. e eles não tinham muito a pegada do retrato, da reportagem. E eu cheguei com esse olhar, então ganhei espaço rápido lá. E fotografei gente da elite do surf brasileiro e da elite do surf mundial também, assim, mesmo. Eu dirigi o Kelly Slater. Quando tive a oportunidade, ó, o Jeff da Hardcore a fotografar, eu cheguei lá no ambiente dos pros, né? E fotografei o Kelly Slater, ó, vira pra cá, vamos pra aquele fundo, tal. E o cara atendendo a minha direção de fotografia, né? Nessa época a Hardcore tava ruim das pernas, de grana, não tava conseguindo se manter, e eu fazia freelas pro Valor Econômico, que é um jornal, não sei se você conhece, assim, para um público executivo, Uhum. de judiciário, é um jornal feito para engravatados, né? Entendi. E eu fotografava o diretor de empresa e tal, fazia freelancers, até que surgiu uma vaga, os caras me indicaram, eu consegui entrar lá nesse jornal. Foi uma fase, assim, maravilhosa, porque eu recebia a pauta no meu e-mail, chamava o motorista pela internet, no dia seguinte o motorista vinha até a minha casa, levava até a pauta, voltava para casa e eu enviava pela internet pro jornal. Eu ia pro jornal, pra redação, uma vez por semana, assim, só para dar as caras mesmo. Tinha um salário bem interessante na época e o motorista veio me pegar em casa, era uma coisa maravilhosa, assim. E aí voltei pra Hardcore, só que a Hardcore uma nova estrutura, com grana por trás, né? Foi um Caco Alzugaray, é um cara filho do dono da editora 3, que é a editora da Isto É. Ele tinha uma editora própria, que tinha poucos títulos, né, poucas revistas, e comprou a Hardcore, porque essas revistas eram de esporte ao ar livre e tal. E aí, nessa segunda ida pra Hardcore, foi maravilhoso, porque tinha grana por trás. Então eu comecei a viajar mais, fotografei o Gabriel Medina, com 15 anos de idade, em Salvador, inclusive, num campeonato Pro Júnior, alguma coisa assim. Aí, nessa segunda vez da Hardcore, veio um editor da Fluir, que foi contratado, e falou, ó, a gente vai te mandar pro Havaí. Eu falei, ah, beleza. Não acreditava. E aí os caras, vai tirar seu passaporte. Deu a grana, fui tirar meu passaporte. Depois fui começando a acreditar. Fui tirar o visto americano lá em São Paulo. E foi chegando a data e eu vi que a coisa era séria, cara. E assim, foi uma coisa... Eu já tinha vivido coisas legais, né? Como contei de Salvador. A gente fotografava gente famosa, foto de estúdio, muita coisa assim. E aí eu ia pro Havaí, cara. Foi assim, fotografando a elite do surf, conhecendo os picos pesados de surf. Eu tenho uma foto de um cara chamado Jay Adams, que ele é falecido hoje. Que ele foi da geração que criou o skate, né? Tem um filme... Dogtown. Exatamente, ele faz parte desse filme. A gente tava lá em Backdoor, né? Quem conhece o Havaí, tem Pipeline Backdoor. Eu tava com meu brother e eu não conhecia o cara, na verdade. Eu não ia olhar pra ele e não sabia quem era. Esse meu brother, que era o jornalista da Hardcore, falou, cara, aquele ali é o Jay Adams. E pra resumir um pouco, né? Depois que eu saí da revista, eu trabalhei eu fui responsável pela fotografia do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Foi incrível também. 30 dias fotografando concertos de músicos tops. Fui fotógrafo do Sesc, fotografei shows incríveis, assim, sentado na primeira fileira, assim, a vivência no Sesc foi ótima também. O mercado estava ruim, né, de fotografia, e eu queria ir para o mato, né, sempre quis ir para o mato. Consegui, numa época, comprar um sítiozinho bem humilde, assim, em Juquitiba, que fica perto de São Paulo, né, 70 quilômetros. Foi uma fase bem legal da minha vida, assim, um sítio, uma casinha pequena, de bloco aparente, mas acho que foram 4 anos que eu fiquei lá, consegui rebocar, viver um pouco fora de São Paulo. Apesar de ser uma região de mata, era próximo de São Paulo, né? Eu tinha uma moto nessa época, e aí eu fazia em 40 minutos em São Paulo, fazia capoeira em São Paulo e voltava para o sítio. Eu lembro, assim, que foi uma fase onde meus pais ficaram meio preocupados. Como assim viver no mato?
Meus amigos, cara, você vai mesmo viver no mato. Só que eu chegava em casa, entrava dentro da minha casa no mato, eu sentia uma paz mesmo, sabe? Tipo, uma sintonia tão boa que eu me convenci, não, é isso mesmo, cara, tá maravilhoso, aqui tá gostoso. E assim, outra coisa que é legal dizer também, é que mesmo morando em São Paulo, meu pai sempre teve muito amor pela terra nativa dele, né, que foi Piripá. Então todos os anos a gente viajava a Piripá, desde criancinha, todo ano, um mês em Piripá, na casa dos meus avós, na roça, né, tanto os meus avós maternos quanto os paternos moravam na roça. E eu que morava no Jardim Ângela, naquele clima, né, violência e eu tinha muita asma também naquela época em São Paulo, é frio. Uhum. Eu vinha pra Bahia, todos os sintomas desapareciam Uau. e eu gostava daquele clima, né? Gado, galinha, mato, roça. Era bem atraente mesmo, assim, eu gostava. Mas voltava pra cidade, né? E aí sempre ficava com aquela vontade de ficar mais tempo, né, no ambiente natural. Então tinha a casa da roça dos meus avós e a casa da cidade. Meu avô deixou a casa da roça com meu pai, e aí meu pai já tinha a casa da cidade, ele foi morar na cidade de Piripá. Meu pai falou, por que você não vem pra cá plantar milho? Cara, foi uma maluquice, assim, eu falei, eu vou. Eu vou pra Nossa. Piripá plantar milho na roça. Da hora, mano. E com essa bagagem, né, de fotografia, de claro. todos os lugares que eu já trabalhei, tudo, mestrado. Eu falei, não, vou pra Piripá, essas coisas, sempre gostei, claro, de ter essa experiência, mas também sempre gostei da coisa simples, né, da roça. Então foi legal, porque assim, eu fiz a minha quarentena trabalhando na roça. Entendi. E, Herbert, sério, eu peguei uma área lá pra trabalhar plantando milho, cara. Caramba, Então, assim, mano. derrubando mato, né, mato alto. Até que eu peguei o jeito e comecei a colher milho. Meu, ia pra feira de Piripá vender milho. Que massa, cara. Enchia, colhia os sacos de milho, meu corsinha, cara, nossa. Tinha hora que tava abarrotado de milho. E aí tinha as plantas do milho também, que eu passava numa máquina e Acessava. fazia ração pros cavalos e pro gado. Sim. Na verdade, antes disso, eu comecei a construir minha casa. Porque eu sempre quis a roça, né? Aham. E aí nessa roça que foi herança do meu avô, né? Que deu pro meu pai cedeu uma área pra mim e falou, essa área aqui é sua, eu comecei a fazer minha Que casa. presente, hein, cara. Um presente maravilhoso. Maravilhoso. Porque assim, minha terra lá em Piripá é realmente muito especial, assim. Uhum. É muito perto da cidade, 2 quilômetros, né? E Veio de seu avô, né? Uma Que coisa veio do muito meu avô. especial também. sim, é mágico mesmo, assim. Espero que você, Jamile, tenha a oportunidade de conhecer presencialmente lá. certeza. Eu sempre fui artista, né? Coisas alternativas. Eu fui fazer minha casa. Eu falei, não vou fazer de bloco, vou procurar uma forma econômica primeiro, que um lugar que tivesse uma vista. Eu sempre quis uma vista longa, sabe? Eu falei, não, vai ser aqui minha casa, meu lugar com mato nativo. Fui cortando as árvores, os matos, fui abrindo aos poucos. E aí levantei as paredes de ferro-cimento, né? Que é uma técnica com uma tela de ferro. E aí uma camadinha de cimento. Então as paredes são casquinha de ovo da minha casa. Uhum. Só que tem as colunas, né, de treliça, que também não são grandes colunas, mas que para segurar o telhado que é leve e essas paredes leves também foi super suficiente. E baixo custo também. Muito baixo custo, né? Eu que fiz do zero, cara, eu tive... Quando eu digo, eu tenho que explicar que algumas pessoas me ajudaram em Claro, alguns sempre momentos bem pontuais. assim, que foi encher as colunas de Sim. concreto, né, que eu não tinha como pegar e Sozinho, meu pai me ajudou. E também quando eu fui instalar as telhas. Mas sozinho no mato, cara. E as estrelas, assim, eu tinha o céu de dentro de casa, eu tava na minha barraca, né? Foi uma fase muito louca também, muito legal, assim, Uhum. bem incrível. Trabalhando com a roça, então eu acordava, descia pra trabalhar na roça, depois subia pra ficar na minha casa e foi muito massa. E aí terminei o telhado e tal, e alguns anos antes eu tinha conhecido o Rio de Contas, que eu fui enviado de São Paulo pra fotografar o Brasil Ride. O primeiro Brasil Ride que teve. E aí cheguei em Rio de Contas, conheci Raquel, né? Logo na minha primeira semana. Encontro de almas. Com certeza. E aí foi legal pra caramba, assim. Passei esses 3 meses aqui, e aí foi louco, assim, porque teve um momento onde eu senti que eu falei, cara, eu acho que eu vou iniciar esse relacionamento sério com Raquel. E foi uma coisa nova porque Raquel tinha Lucas, né? Na época o Lucas tinha 6 anos de idade, eu acho. E assim, eu não tinha grana, eu vivia na minha casa lá de Piripá. Em Piripá não conseguia direito viver com arte, né? Porque é uma cidade com menos essa sede de cultura como existe em Rio de Contas, mas eu fui começando a abrir esse espaço com grafite, fazer um grafite nos comércios. Aí veio as leis de incentivo à cultura, tipo Paulo Gustavo, Lei Rouanet, que também não sustentam, né? Uma coisa uma vez por ano, que eu conseguia uma grana que também não era alta, mas, e aí falei, ó, Raquel, se você quiser, né? É pra gente trabalhar na roça, plantando milho, plantando alface. E a Raquel veio de guerra, foi lá. Aqui ela tirou de letra. A Kel já nasceu nesse meio, né, Kel? Raizada, né? Aí Enraizada. Raquel e eu começamos a plantar alface, milho, couve, Tudo. banana, coentro. Cebolinha. Foi massa, foi uma fase. Nossa começo de relação foi bem legal. Teve um momento que eu senti que assim, a roça me consumia energia.
gente tinha um combinado, ó, vamos trabalhar na roça, mas vamos trabalhar 3 horas só por dia. Só que essas 3 horas eram sol na cabeça, esse trabalho pesado, eu chegava em casa para fazer o almoço já cansado. Aí eu falei, olha, eu acho que a gente precisa fazer uma transição. E para isso eu acho que a gente tem que deixar de trabalhar na roça. E o que deixou saudade também, porque apesar de ser sofrido, mas era muito gostoso. Tinha vezes que a gente subia, né, a nossa roça lá embaixo, a gente trabalhava só a parte da manhã, a gente subia para almoçar, nosso prato assim, coloridaço, cheio de coisa no prato e só o A gente arroz. mesmo plantou. Só o arroz que não era nosso. Até o ovo, assim, é do meu pai. Caramba, gente, que lindo isso. Né? Às vezes tinha uma carne que foi alguém que matou um boi que deu pra gente. Tudo. É um alimento que a gente dá muito mais valor, né? Sim. Do que comprar no supermercado tudo embaladinho. A gente tem uma conexão ali com o alimento, né? A gente Sabe Sabe que disso. você plantou também, né? Regou e depois está colhendo. É muito legal. É, a gente vê Deus, né? Em tudo, né? Meu Deus. Olha, e não era tanta grana. Mas, cara, o que eu vi é o seguinte, Herbert, eu acho que você vai mostrar minha casa, né? Com certeza. Minha casa é uma casa, assim, de baixíssimo custo. Baixíssimo mesmo, assim. Juntando a casa, a piscina e as coisas que tem dentro da casa, tipo geladeira, que foi usada, mas, né? Caixa d'água, tudo. A casa toda foi 15 mil reais, cara. É muito baixo. É surreal mesmo. E foi a melhor fase da minha vida. É isso. Rio de Contas também, na nossa fase, quando a gente estava com menos grana, era a época que a gente estava mais conectado, tanto espiritualmente, Sim. né? Se desenvolvendo como casal também, fazia mil coisas e tava feliz. No final do dia, tava com um sorrisão na cara e é isso. Cansado, mas feliz. Fortaleceu nossa relação, foi isso, né, Bê? É isso mesmo. A nossa também. É legal para essas pessoas que têm vontade de sair da cidade, sabe? Porque eu sempre tive vontade. E eu tenho amigos que têm vontade, mas eu vejo que existe uma resistência. Primeiro porque às vezes eles conseguem um emprego que, pô, tá ganhando uma super grana, legal, tá fazendo uma grana, fazendo caixa, tá super certo mesmo. Mas não dá pra dizer o que é certo e o que é errado, né? Cada história é uma história. Mas o que eu sinto com a minha história é que quando eu vim pra Bahia e fui fazer um serviço que é um trabalho bem de base mesmo, né? Tipo roça, plantar milho. É muito de base. Mas, cara, era uma vida muito legal. Lucas, né, com 6 anos de idade, e a gente ali vivendo como uma família de 3 só, sabe? Num lugar isolado, natureza, lindo, né? Dando contato tendo contato com cobra. Pô, já tirei cobra da minha casa várias vezes. Nunca matei. A gente sempre capturei escorpião dentro de casa, vários. Uma noite só eu matei 8 escorpião. Caramba. Meu Deus. Mas isso assim, porque a gente passava umas semanas fora, vinha pra Rio de Contas, a gente sempre veio muito pra Rio de Contas. Uhum. Quando a gente voltava pra lá, eu acho que a mata chegava junto, né? Uhum. E a viver da roça, nesse ambiente, aí eu resolvi parar com a roça pra focar na arte mesmo. Boa. Aí foi grafite, né? Comercial. E aí rolou de eu começar a fazer grafite, a galera gostar cada vez mais, eu ganhar espaço. Comecei a ir pra cidade vizinha. Legal que assim, o que eu demorava uma semana pra ganhar na roça, né, indo pra feira, às vezes eu ganhava em um dia de trabalho com grafite. Maravilha. Então eu poderia ficar alguns dias sem trabalhar, não que eu ficava por vontade própria, né? Claro, querendo fazer minha grana também. Mas não é uma coisa que as pessoas querem a todo momento o grafite. Mas rolava, levantava uma grana e ficava um tempo ali. E aí, beleza, acessei pela primeira vez uma lei de incentivo à cultura estadual com esse filme, né? Que é o Canabrava, Rio Sujo e Seco. E aí no ano seguinte eu fui tentar de novo, né? Em 2024. Eu falei, pô, tem que conseguir uma vez, com certeza eu vou continuar tentando. Porque assim, qualquer pessoa pode inscrever projetos em áreas diferentes do edital, né? Entendi. E aí lá tinha cultura hip hop. Eu falei, bom, cultura hip hop, deixa eu ver o que tem aqui, grafite, pô, legal, tem um grafite aqui. E aí, falei, vou escrever aqui pra fazer um grafite em Rio de Contas, um festival em Rio de Contas, porque tem a visibilidade da Chapada, né? Chapada Diamantina, né? Grafite hip hop querendo ir pro interior, né? A lei de incentivo querendo realmente incentivar o hip hop no interior. Então, falei, pronto, ao invés de fazer em Piripá, eu vou fazer em Rio de Contas. Eu já frequentava Rio de Contas com Raquel, a gente já tava morando há 2 anos lá. E a gente vinha pra cá muito, porque eu vinha trabalhar, né? Então vinha fazer grafite, tatuagem, voltava pra Piripá, abastecido com uma graninha, e ficava lá curtindo a roça, fazendo um grafite ou outro, né? E cuidando da nossa casa. Fazendo a piscina, que também deu trabalho pra caramba, cavar, tirar as pedras. Meu terreno lá é super pedregulho, né? Muita pedra. E aí, mas cavei sozinho e rolou. Aí fiz o do grafite Rio de Contas, olha, escrevi lá que eu fazia grafite desde São Paulo, né, que eu vivi o grafite em São Paulo desde a minha adolescência, comecei a grafitar com
anos, com 12, 11 anos, no quintal de Caramba, casa, bem né? novo. Mas ia pra rua, depois dos meus 12, 13 anos eu comecei a ir pra rua, já fazia grafite ali, e arte. Aí contei nesse projeto, né? Que eu frequentava Rio de Contas, que minha mulher era de Rio de Contas, que eu já fiz muito grafite em comércios de Rio de Contas, né? Terreiro, fiz muito em terreiro de Livramento. Então eu fiquei conhecido aqui fazendo arte na parede, né? Show. E aí, beleza, quando foi rolar o resultado, mas o grafite rolou, cara. Uau. Fiquei super feliz. Lindo, velho. Muito feliz. E aí, aí eu já tinha ideia de quem eu ia convidar, né? Porque foi um esquema, não foi de inscrição, né? Eu convidei grafiteiros, eu que fiz a curadoria. E aí, nesse meio tempo, eu não falei, mas eu participei de encontros de hip hop em Vitória da Conquista. E lá eu conheci grafiteiros de Vitória da Conquista, Itapetinga, Poções, Jequié, de Salvador. Então eu entendi a cena do grafite na Bahia. E aí quando eu ganhei esse edital para Rio de Contas, aí pronto, mergulhei, né? E vale a pena falar de Hanna também, porque Hanna, que é uma moradora aqui de Rio de Contas, ela é de São Paulo, minha conterrânea, eu gosto de encontrar meus conterrâneos É bom nas demais, né? viagens. Quando alguém fala que é de São Paulo, eu já, opa, que legal. Aí Hanna tem uma história com arte urbana também. Ela falou, Jeff, ela tem tatuagem com letra de pichação, né? Então eu falei, pô, eu acho que eu nem planejava chamar outras pessoas para organizar esse festival comigo, mas ela falou de um jeito que eu falei, cara, eu acho que vai somar. E realmente somou, e aí a gente conseguiu fazer, aumentar, né? Porque no começo eram 12 artistas convidados, né? Que a grana do edital permitia. E aí eu falei, vamos procurar apoio, né? E aí a gente começou a procurar apoio nos comerciantes, nos empresários aqui de Rio de Contas, na galera que produz café, na prefeitura. E foi muito legal porque assim, a gente percebeu, mesmo sem fazer o projeto ainda, ou seja, quando a gente estava construindo o projeto, já tinha uma aceitação muito boa. Todo mundo estava apoiando de uma forma ou outra. E a gente conseguiu arrecadar uma grana e crescer esse festival. Falei, velho, vamos colocar um show de rap nesse festival. Não vamos deixar só no grafite. E a gente conseguiu chamar rappers de Bom Jesus da Lapa e de Vitória da Conquista. E aumentamos o número de grafiteiros, né? De 12 passou para 23. E vieram grafiteiros também fora do apoio que a gente deu, né? E então totalizou quase 30 grafiteiros. Assim, da Bahia todinha. Que massa, cara. Um dos argumentos que eu coloquei no meu projeto foi de fazer intercâmbio entre os artistas da Bahia. Eu acho que isso foi um ponto positivo que rolou, porque quem lê o edital quer que isso aconteça. Exatamente. Né? Então, assim, a gente teve grafiteiro de Salvador, Conceição do Coité, Jequié, Poções, Itapetinga, Brumado, Vitória da Conquista, Bom Jesus da Lapa, e Ibirapitanga, né, que é a cidade do Leão. E o Júlio, esqueci o nome da cidade dele, mas Itarantim. Cara, foi uma conexão assim. Que legal, cara. Grafiteiros da Bahia todinha. Realmente o evento foi lindo mesmo. Bem organizado, senti. Teve as aulas nas escolas também, que eu acompanhei algumas fotos. Foi assim, a gente chegou na prefeitura, né, para pedir o apoio. E em contrapartida, a gente propôs de dar oficinas nas escolas, né? Então a gente deu 6 oficinas nas escolas de Rio de Contas e só 2 na sede. Então a gente foi para Mato Grosso, né? Dar uma oficina lá. A gente deu oficina em Arapiranga, na Furna, em Marcolino Moura e num distrito chamado João Vaz, que já é um distrito, tipo, mais longe ainda. E foi incrível, assim, a gente preparou uma aula de projeção, né, mostrando a história do grafite, os grafiteiros que são exponenciais, assim, e depois tinha aula prática, que a gente levou spray pra galera, tinta, a galera ficava enlouquecida, tipo, pintando a parede das escolas. Primeiro contato, né? Peguei aquela display da mão dos meninos. Foi muito legal, foi muito legal. E aí foi nossa contrapartida na prefeitura, que também deu um incentivo financeiro, né? E não só a prefeitura, mas o Vacaro, o primeiro, né? Olha só que louco, foi o Nani, que é aquele meu primo lá do começo, que eu tinha 9 anos de idade, eu me espelhava nele. Sim. Quando eu falei pra ele, Nani, eu consegui aqui um edital, ele falou, eu quero ajudar. Do nada, hoje ele tem uma empresa de autopeças em São Paulo, né? E aí ele falou, não, é nem pra propaganda da minha empresa, eu quero te dar uma grana pra ajudar no seu evento. Então, primeiro
patrocinador do festival de grafite de contas foi, depois da PNAB, né, do governo estadual, foi o Nani, meu primo. Uau, Aquele que legal. me ensinou Que te hip hop. inspirou, né? Que legal. Massa, cara. Depois dele, O ciclo, né, se fechando também, né, é uma cara? coisa mágica. Viver isso é muito legal, cara. Aí veio o Vacaro, né? O Marco Vacaro também, quem conhece sabe que é uma É gente figura finíssima. super gente fina, que apoiou com uma grana legal mesmo. E aí veio o Granville, que é tipo o hotel mais... Maior daqui, maior, né? O mais caro, maior. Que também, meu, deu super apoio deles, que foi de acolher todo esse pessoal lá. E os grafiteiros ficaram assim... Eu mesmo, quando eu participei do festival de hip hop de Vitória da Conquista, eu dormi numa escola. E como eu não tinha levado o colchão, cara, eu juntei as cadeiras, eu juro. Eu juntei tipo 3, 4 cadeiras e dormi na cadeira, sabe? Foi embaçado. E aí a galera do grafite chegou aqui em Rio de Contas. Foi super bem confortável, né? Pô, num hotel resort, né? Que é o Granville. O top daqui. Que é o top. E além disso, assim, vários apoiadores que deram café, vários mimos, né? Café pra galera. A galera saiu daqui, assim, sério, falando que foi um dos melhores festivais que eles já participaram na vida. Que Assim. legal, hein, Raquel? Fez história. E assim, nesse processo do festival, né, a gente conseguiu ir pra Band. Eu fui lá pra Salvador e saí na Band, então, no ao vivo, né, no programa Brasil Urgente, né, do Uziel, se não me engano. E aí a galera aqui de Rio de Contas viu, então já deu um certo respeito. Querendo ou não, a TV aberta traz uma autoridade, né? Algumas coisas assim. Então a pessoa me viu lá, caramba, ó, mandar uma mensagem pra Raquel na hora. A Raquel tava lá nos bastidores. Quando eu saí do ao vivo, Raquel, olha, a galera já tá toda aqui falando que te viu na TV e tal. Da hora. Aí, pronto, a gente já ganhou um pouco mais de respeito, né? O festival, sem acontecer, né? E aí eu falei, olha, vamos fazer um esquenta. Que é o quê? Uma semana antes do festival mesmo, a gente vai reunir a galera de Rio de Contas para pintar um muro. Top. E aí rolou o esquenta, né, nesse muro aqui na frente do 100. Sim, a gente vai mostrar. Uma parte caída, né? É. O dono reformou o muro, cara. Uhum. Ou seja, depois do esquenta, o cara mandou levantar o muro, uma parte estava caída, e falou, ó, pode grafitar tudo. Top. E aí quando a galera do grafite, realmente os profissionais mesmo, vieram e deixaram esse presente para a cidade, né? Porque Uhum. É um presente, cara. a gente tá falando aí de artistas da Bahia toda. E renomados renomados, né? Tem gente aí que é o Bigode, por exemplo, né? Que é um dos caras que mais tem visibilidade no grafite. São todos grafiteiros, todos que vieram, que tem visibilidade. Mas o Bigode é um certo símbolo, né? Ele sabe disso. Uhum. A gente estava grafitando, depois do festival já, ele ficou uns 2, 3 dias aqui, a gente foi grafitar aleatório, assim, né? E aí a gente estava lá, do nada veio uma professora. A professora estava passeando com os alunos para ver os grafites e calhou da gente estar grafitando na hora. Então, e o Bigode e o Cid, né, que são de Salvador, e eles começaram a falar para os alunos, meio que uma aula mesmo, do nada que aconteceu. Que massa. E o Bigode falou isso, né? Cara, eu rabiscava, ninguém dava nada, ninguém incentivava, e hoje eu conheço mais de 20 países com grafite. Uau! Né? Então você imagina, aí. Um cara que com a arte conhece mais de 20 países. A arte salva mesmo. Estou muito feliz mesmo de ter... Eu acho que foi assim, eu fui um agente que na verdade existe uma coisa por trás, uma coisa espiritual Com mesmo, certeza. sabe? Que queria trazer mais arte para as ruas de Rio de Contas. E eu fui só um agente humano ali no meio desse processo, porque tudo deu tão certo, muito certo, de todas as partes da organização, que deu muito trabalho, sério, assim, chegava aqui em casa e festival, e ela falava, cara, calma, né? Porque deu muito trabalho mesmo, assim, organizar isso, mas... E lidar com muitas pessoas também não é fácil, né? Só artistas do festival, contando os grafiteiros e os rappers, e a organização, são umas 35 pessoas. Bastante gente. Fora as pessoas indiretas, tipo os patrocinadores, a prefeitura, enfim, foi muita gente, né? E eu fui a figura central disso, então é uma certa pressão, é um pouco desgastante, mas hoje eu olho o que foi o evento para os grafiteiros, que os caras chegaram aqui, eles ficaram maravilhados, cara. Saíram daqui todo mundo, assim, super Encantado, feliz. Né? E para a cidade, que é ter esse grafite, né? Uma coisa engraçada que aconteceu essa semana, né? Depois do festival, algumas semanas depois, eu fui passar o verniz, né, em cima das artes. Então, eu estava à noite num desses murais passando, e aí veio uma mulher com o filho dela,
veio meio assim assustada depois que ela percebeu, mas ela quis me falar, ela falou, velho, eu quase ia te xingar aqui. Como assim, estão apagando o mural, eu ia te bater. Ela falou isso, eu ia bater em você. Mas depois ela falou, olha, eu venho com a minha família, eu saio de casa só pra olhar os grafites. Que legal, Porque cara. cada dia a gente vê um detalhe, Um detalhe diferente, eu também. Também. Cara, Sempre olha. É muito bom, mano. ver isso, sabe? A mulher quase ia me bater porque eu achei que eu tava apagando, né? Quando eu tava passando só o verniz. Então, assim, eu vejo que tocou muita gente, né? Modificou a cidade. O Festival de Grafite modificou a cidade. E modificou a vida dos grafiteiros. Os caras realmente saíram daqui super felizes, né? Eu tô radiante, assim, eu tô muito feliz, né? Tem grafiteiro que ficou dias aqui em Rio de Contas e Livramento fazendo trampo. Os caras conseguiram trabalho. Com certeza. Né? Pintando aí. Trabalho chama trabalho, né? E, cara, é isso, assim, a gente tá feliz da vida, assim, eu tô muito feliz mesmo. Que massa, cara. Outra coisa que eu fiz, assim, eu dei uma grana para todos os grafiteiros. Isso não é uma coisa comum de festival de grafite, os grafiteiros ganharem dinheiro, né? Mas eu pensei, cara, todo mundo vai fazer o trabalho aqui, vai dar sua própria arte para a cidade. Então eu quis dar uma grana que, assim, não foi. E é isso, assim, e as pessoas, como você mesmo, Herbert, falando, né, que através do festival conseguiu ganhar uma renda também, né? Então, pô, a arte é isso, sabe, galera? Né? É possível a gente viver de arte, né? E a arte não tá só também no grafite ou na arte visual, né? Herbert e Jamile estão aqui. Cara, é uma arte. Não sei se vocês já experimentaram a cerveja imaginária. É legal pra caramba, é gostosa. Arte culinária. É uma arte, também, né? É diferente de, sei lá, fazer alguma coisa, passar uma manteiga no pão e comer, que pode ser uma arte também. Talvez alguém faça um pão com manteiga com arte. Exatamente. Com certeza. Né? Com certeza. Então, a arte tá nessa dedicação. E vocês saindo de casa pra fazer um vídeo. Pô, é uma dedicação, cara. É isso mesmo, cara. Então é isso. Que massa ouvir essa história, muito inspiradora mesmo. É isso que a gente quer tocar. O nosso objetivo com esse vídeo é contar a história das pessoas. Olha a família linda aí. O Lucas tá lá dentro. Tá lá. E é isso, galera. Queria agradecer vocês aí por ter recebido a gente aí de coração aberto. Por ter tomado esse café da manhã juntos também. Antes da filmagem foi muito bom também. Né, contar um pouco da minha história e vocês também contar um pouco da sua. E só gratidão, viu? E é isso, esse vídeo serve para inspirar as pessoas, né? Para quem não vê objetivo, né, em um vídeo de conversa, quem tiver paciência para poder assistir até o fim vai entender que aqui a gente está contando histórias reais, a gente não quer mostrar nada artificial, não. A gente quer mostrar as pessoas de verdade que moram aqui em Rio de Contas e que vieram buscar uma vida mais justa, mais simples, mas com mais qualidade, com mais vida, com mais cor. Legal. Meu irmão, gratidão. Nossa, demais, Herbert. Viu? Dá um abraço. Valeu. Vou dar um abraço aqui. Vou ter aberto as portas da casa de café. Ótimo, querido. Legal. Querido. E é isso. É bom demais ter vizinhos assim, viu, gente? Então, quem quiser sair da cidade aí, essa história vai servir de inspiração para vocês. Cara, madeira é essa, eu nunca vi um instrumento igual a esse. Esse está demais, meu. Foi no centro de São Paulo que eu comprei. Tava de bobeira, assim, nem lembro o que eu ia fazer.